E aí, será o fim da Lei Magnitsky? E será que o STF está comemorando com o abraço de Lula na ONU? Acompanhar aqui o autor Deltan Dallagnol. Quem foi Deltan Dallagnol? Aquele cara que colocou Lula na cadeia atrás das grades. Ele mesmo, da Operação Lava Jato, o promotor que comandou Dallagnol. Vamos ver aqui. E ele fala sobre os ministros, né, que estão comemorando aí o abraço de Lula na ONU. E como foi realmente lá e o que realmente está acontecendo com a lei Magnitsky. Da Magnitsky. A esperança chegou ao Supremo Tribunal Federal. Hoje o sol raiou brilhando forte sobre os ministros do Supremo, derramando a sua luz no final do túnel que de repente surgiu no horizonte. Amanhã nasceu, os ministros estão felizes da vida, suspirando de alegria. Eles colocaram até seus champanhes franceses na geladeira suprema, tudo por conta do abraço do Trump em Lula lá na ONU. E acreditando com toda a esperança do mundo que ultimamente não morre nunca mais, que a Magnitsky, as sanções vão cair. E no final, eu vou te mostrar o vídeo com o flagra da reação espontânea de Scott Bessent ao Lula. Scott Bessent é quem aplicou a Magnitsky. Então fica comigo que o final dessa história aí vai deixar muito claro o que vai acontecer. Mas que história que é essa? Olha, a gente sabe que tudo isso sobre a nova esperança suprema de que as sanções vão cair é verdade. É verdade porque quem noticiou foi ninguém mais, ninguém menos do que ela. Ela que tá de volta, a porta-voz dos ministros do Supremo na imprensa. Então, rufem os tambores, Daniela Lima. Ela que foi demitida, mas ressurgiu das cinzas como uma fênix. Olha só essa coluna dela aqui no UOL, onde ela tá batendo ponto depois de ela ter sido demitida da Globo News, que eu vou mostrar para você o que ela disse aqui sobre essa história. Confere aí, ó. STF vê luz, elogia Lula e retoma debate interno sobre as penas aos golpistas. Gente, a esperança é mesmo a última que morre, né? Bora aqui então dar uma risada comigo. Olha aí. Finalmente, uma luz, um respiro. O simbolismo do discurso, a imagem. Eu acho que é preciso dizer que o presidente Lula teve um papel importante nisso. E a população também. A semana vai se encaminhando para o final melhor do que começou. Que a Magnitsky, as sanções vão... A imagem. Eu acho que é preciso dizer que o presidente Lula teve um papel importante nisso. E a população também. A semana vai se encaminhando para o final melhor do que começou. Avalia, diga-se de passagem poeticamente, um ministro do Supremo sobre o saldo desses dias. Puxa vida, hein? O que seria do Supremo sem o Lula, hein? Ou será o contrário? O que seria do Lula sem o Supremo? Lula, Supremo, olha, eu até fiquei aqui confuso. Afinal de contas, é tudo meio que a mesma coisa. Tudo junto e misturado, farinha do mesmo saco. Olha, gente, cá entre nós, essa promiscuidade aí na relação entre quem deveria ser juiz imparcial e o governo, que é político, é desesperadora. Como que o Brasil vai pra frente é desse jeito? Pessoal, como que o Brasil vai para frente desse jeito, né? Olha aí o que tá falando aí. E a imprensa, como que a imprensa é? Qual o nível que está a imprensa, né? Depois diz que a imprensa é imparcial, né? Imprensa marrom. É desesperadora. Como que o Brasil vai pra frente é desse jeito? Agora, olha esse mesmo ministro admitindo que algum tipo de redução de pena, de anistia tem que acontecer. Isso me faz até ficar desconfiado sobre quem que é o ministro aqui que foi ouvido. Vai contando quem que você acha que é aí nos comentários. O ministro ouvido pela coluna, ele admite que a solução encaminhada pela Câmara dos Deputados está longe de ser algo desejado pelo STF. Aspas. Não é o sonho de ninguém, mas ao menos pode acabar com a narrativa de penas abusivas, sem proporcionalidade. O Supremo condenou segundo o que diz a lei. Se mudarem a lei, paciência. Ah, isso aí é mentira, gente. O que menos teve nas condenações dos réus 8 de janeiro foi a aplicação da lei. Imagem de Scott Bessent. Ele aí é o Scott Bessent, ele é o secretário do Tesouro americano, ele é responsável pela aplicação da Magnitsky contra os ministros do STF. Ele que incluiu os nomes dos ministros de agora da esposa do Alexandre de Moraes lá na lista. Veja então a reação dele no exato momento em que Lula criticou a inclusão
dos países patrocinadores ali do terrorismo, inclusão de Lula nos países patrocinadores do terrorismo. Dá uma olhadinha aqui na reação de Scott Bessent. Confere aí comigo, ó. Olha aí, tá vendo quem que é ele lá, né? Tô marcando aqui pra vocês, ó. O Haiti É o senhor tem de óculos direito a ali, um ó. futuro livre de violência. E é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. No conflito, na Ucrânia. Viram? Cara, é muito bom. Olha só como só o povo brasileiro que é enganado mesmo. O povo lá de fora olha e ri da gente. Cara, é difícil, é difícil. Olha a felicidade dele com o Lula, ó. No conflito na Ucrânia. Todos alegria já com sabemos Lula. que não há... O Haiti tem direito a um É isso futuro aí, livre de gente. violência. Esse aí é o Scott Bessent. Vou deixar rodando aí do lado aí para você marcar bem a reação dele. De novo, esse senhor aqui de óculos aqui, você já viu a imagem dele, né? E olha a reação dele quando o Lula fala e reclama da inclusão de Cuba nos países patrocinadores do terrorismo. Ah, nem pensa nisso, Deltan. Deixa eles sonharem. Não acaba com a alegria deles. Gente, as sanções vão cair sim, hein? Confia, STF, as sanções vão cair. Deixa aí a sua risada nos comentários, curte a nossa análise, se inscreve no canal, clica no apoiar. Aí vamos ver agora o que fala aqui sobre a Magnitsky. Como é que está sendo atuado? Será que realmente está parando? A Magnitsky acabou por Esse aqui é o primeiro advogado a participar do caso das fake news. Inquérito lá do fim. derrubar o site do escritório da esposa do Moraes. Circulou essa imagem na imprensa, todo mundo viu, e isso é sobre o que a gente vai falar hoje. Meu nome é André Marcília, sou advogado, professor de Direito Constitucional. O site, né, o domínio do site da esposa do Moraes, do site do escritório da mulher do Moraes, foi derrubado. Isso tem a ver com a Magnitsky? Bom, claro que a gente não tem como cravar, carimbar, mas isso tem a ver com o que eu venho dizendo sobre a Magnitsky há algum tempo. A Magnitsky, ela não se aplica de um dia para a noite. É por isso que quando algumas pessoas diziam, opa, os ministros vão ser sancionados ao vivo durante o voto, a votação do processo do Bolsonaro, não vão ser sancionados ao vivo, não tem nem como fazer isso. A Magnitsky é algo burocrático, mas quando ela começa a engrenar, ela pega firme. E é esse o ponto. Veja, eu repito o que eu disse aqui algum tempo atrás em um outro vídeo sobre a Magnitsky alcançar o escritório da esposa do Moraes. Não é a esposa do Moraes que está sendo sancionada, não é o escritório do Moraes que está sendo sancionado e não é a empresa dele, a tal Lex, que estão sendo sancionados. Não é tudo isso que está sendo sancionado. Quem está sendo sancionado é o Moraes. Só que a esposa dele é administradora da Lex, que é um instituto que serve como uma holding patrimonial. Então, como é que eles alcançam o Moraes? Bom, tem que alcançar a holding, que é o tal Instituto Lex, tem que alcançar a esposa, que é a administradora do instituto, e tem que alcançar o escritório, que é uma espécie de lugar para onde esse patrimônio, de onde o patrimônio é gerado e para onde ele vai. Então, assim, é dessa maneira que a Magnitsky age. Não é que estão sancionando os familiares, é que estão sancionando o Moraes de forma ampliada. É disso que se trata, e as Magnitsky sempre disse isso aqui também. É uma espécie de jiboia que vai aos poucos, alcançando aquele sancionado, vai abraçando como uma jiboia. Já viu a jiboia, quando pega uma presa, ela não mata na hora, ela vai abraçando, a presa vai se asfixiando e morre. E é disso que se trata. A vida financeira de um sancionado pela Magnitsky vai se asfixiando aos poucos, e agora está acontecendo. Então chegaram no instituto, chegaram na esposa, chegaram nos familiares, chegaram na holding familiar, e agora chegaram até não só no escritório, mas do site do escritório, porque o site do escritório provavelmente está linkado com alguma empresa americana. É, rapaziada, tá apertando o cerco aí, ó. Site do Moraes derrubado, o site da esposa aí derrubado aí, atacando já os negócios do ministro, a lei Magnitsky. Vê lá o que fala o Gustavo Gayer. Ontem ainda estava falando, postou um vídeo sobre coisas quentíssimas aqui que tá acontecendo. A lei Magnitsky aqui, vamos ver o que o deputado Gayer está falando aqui nesse vídeo. Aliás, senador, né?
Gustavo Gayer. Cada vez mais isolado está o nosso excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Um dos objetivos principais da Magnitsky não é apenas a tal morte financeira, é transformar esta pessoa num ser tão radioativo que ninguém mais vai querer se aproximar dele, muito menos para obedecer essas ordens às quais o levou a ser sancionado como violador de direitos humanos. Bom, neste ano, a equipe do Alexandre de Moraes, os juízes auxiliares, que eram os carrascos que executavam as ordens ilegais, foram percebendo que se continuassem andando com o Alexandre de Moraes, eles acabariam sendo responsabilizados, vamos assim por dizer. Faltou um que segurou firme até o fim. E eu acho que esse rosto o Brasil inteiro já conhece. Esse aqui é o juiz auxiliar Rafael Henrique Tamay. Ele ficou conhecido porque ele trabalhou duro nesses últimos meses, fazendo as oitivas, os interrogatórios de quase todas as pessoas que o Moraes ainda persegue. Foi um fato curioso, né? Você pode ver ele aqui, fazendo uma oitiva contra mais um preso político do 8 de janeiro. Aqui também, numa outra oitiva, audiência contra mais um prisioneiro prisioneiro político. Aqui do cantinho está a chefe de gabinete, tá? Isso aqui também perdeu o visto. Bom, aqui também, aqui ele está com o Felipe Martins, a imagem ficou ruim, mas aqui é ele, o Rafael Henrique, aqui está o Felipe Martins, naquela famosa audiência onde Felipe Martins mostra o quão absurdo era tudo isso que estava acontecendo. Ele se tornou basicamente o único que ainda seguia as ordens do Alexandre de Moraes e executava a perseguição suprema. Bom, por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, aqui ó. Quem são os brasileiros que tiveram seus vistos cancelados pelo governo Trump até agora? E aí tem os ministros e aqui embaixo teve a última leva. Chefe de gabinete, PGR, eu já mostrei, esse aqui é aquele da missão dada, missão cumprida, e olha quem está aqui, Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, justamente o Tamay Rocha é esse aqui, que você acabou de ver. Bom, nesses últimos meses, os juízes foram abandonando o Alexandre de Moraes, eles perceberam que se continuasse caminhando com o Alexandre de Moraes, executando as ordens dele, fazendo essas audiências, essas oitivas absurdas, eles poderiam ser responsabilizados também. Então, olha aqui, entre janeiro e março desse ano, 2 juízes auxiliares e 1 juiz instrutor deixaram o gabinete do Alexandre de Moraes. E a situação foi só indo desse jeito. Quem são os juízes que não trabalham mais no gabinete de Moraes? O Vieira, Ayrton Vieira não trabalha mais, todos esses daqui, ó. Mas, acredite ou não, este daqui seguiu forte até o final. O problema é que o final chegou. Juiz auxiliar deixa o gabinete de Moraes no STF. Magistrado do Tribunal Regional Federal da primeira região substituirá o Rafael Rocha, que vai retomar para São Paulo depois de sair do cargo. Então, o Rafael Rocha, que foi ali uma das pontas de lança de tudo que aconteceu, está abandonando. E olha só, Rafael Rocha não é a única baixa do gabinete de Moraes. Em janeiro desse ano, em meio ao vazamento da Vaza Toga, o ministro dispensou Ayrton Vieira, da sua equipe no STF, sem tornar o processo público nem fornecer informações sobre a mudança. Em fevereiro e março, foi a vez dos juízes auxiliares Rogério Marrone de Castro, Sampaio, e André Solomon Tudisco deixarem o gabinete do ministro. Sampaio trabalhava com Moraes desde 2018 e Tudisco desde junho de 2024. Olha, 2018 saiu em 2025, são 7 anos de parceria e de repente abandona. O que está acontecendo, gente? As pessoas não estão querendo mais seguir as ordens, acompanhar o Alexandre de Moraes, muito provavelmente, e aqui eu digo provavelmente, muito provavelmente, este juiz auxiliar, que eu sinceramente acho que ele estava só cumprindo ordens, tá? Chegou a um ponto onde a consciência dele pesou demais e ele pediu para sair ou inventou alguma desculpa para sair. Eu, sinceramente, ele até fez uma audiência comigo num processo aí de um senador que quer me caçar, porque eu chamei ele de vagabundo. E o Alexandre de Moraes está querendo usar esse processo para me caçar. Isso é outra história. Mas dá para perceber que ele é um juiz que estava só cumprindo o seu trabalho. É uma pessoa que obedece às ordens. Só que eu acho que chegou num ponto que ele mesmo percebeu, cara, isso aqui está errado, eu não posso continuar fazendo parte disso. Não dá para colocar o meu nome nessas páginas negras da história do judiciário brasileiro.
Então, ele deve ter, na minha opinião, essa é a opinião, inventado alguma desculpa e pedido para sair. Se foi isso que aconteceu, parabéns, Rafael Henrique Tamay. Agora, entrou alguém no lugar do Henrique Tamay. Um juiz aí vai substituir ele. Veremos o que vai acontecer. Se parece que quem entra junto com o Alexandre de Moraes está seguindo o mesmo caminho, né? Bom, eu espero que essa pessoa que entrou tenha um mínimo de consciência para não seguir fazendo coisas ilegais, usando a posição de juiz para descredibilizar ainda mais a justiça brasileira e fortalecer ainda mais essa perseguição política. É isso aí, então, mais é isso sobre a Lei Magnitsky, tá? O que você acha? Coloca aí nos comentários aí. Tá apertando ou tá aliviando?